Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar este nosso super curso de Administração Financeira e Orçamentária. Podem ter certeza absoluta que este curso é um curso muito competitivo, este curso pode ter certeza que vai te ajudar muito em qualquer concurso público, na disciplina, claro, AFO, né? Na aula de hoje, nós vamos falar da classificação da despesa. É claro, classificação da despesa, como disse na aula anterior, nós dividimos essa aula em duas partes. A primeira parte nós já ministramos e agora estamos na segunda parte. Agora, classificação da receita e classificação da despesa, cara, papo reto, você tem que assistir na pancada, né? Uma depois da outra. Primeiro, classificação da receita, depois a classificação da despesa, né? Vem comigo. Vamos fazer uma pequena ajuda à memória rapidamente. Na primeira parte da aula da classificação da despesa, né, nós priorizamos o quê? As classificações que nós temos, que é chamada classificação quantitativa. Lá explicamos a esfera, né, a esfera orçamentária que nós estudamos. Nós estudamos a classificação institucional, que ela é dividida no órgão e unidade orçamentária. Nós estudamos a classificação funcional, que é o maior agregador da despesa pública, não é isso? Que é a função e a subfunção. Classificação programática, importantíssima essa classificação programática, porque a nossa estrutura de orçamento é o orçamento-programa, não é isso? Vimos o programa, lá tem programa temático, tem programa de gestão, ação, quais tipos de ação que nós temos? Temos 3 tipos de ação. Pode ser um projeto, uma atividade ou uma operação especial, e o subtítulo, que é a localização, né? Olha os códigos aqui, né? Né? Ou seja, nós estudamos até aqui, né? Estudamos até aqui. Hoje, a segunda parte da aula, basicamente, nós iremos trabalhar os indicadores qualitativos, né? IDOC, IDUSO, fonte de recurso, natureza, natureza da despesa, que é o grupo de natureza, identificador de resultado, ou seja, este aqui é o objeto da aula de hoje, nós iremos aprofundar este conteúdo. Bacana? Ok? Vem comigo, né? Só recordando para vocês, né? Na aula anterior, nós já estudamos aqui, classificação por esfera, classificação institucional, funcional e programática. E também nós estudamos aqui a famosa programação física, né? Que está vinculada aonde? A meta física naquela despesa irá produzir, né? Bacana? Então vem comigo. Agora, na programação quantitativa, a programação financeira, a estrutura de classificação, né? Então nós temos aqui essa estrutura, né? E ela é uma estrutura um pouco mais complexa. Nós iremos perceber o seguinte, que nós temos dentro dessa estrutura uma parte da estrutura que quer identificar a origem dos recursos, claro, né? De onde estão vindo os recursos, e depois, a aplicação necessariamente na despesa, né? Então, ou seja, nós temos aqui, nós temos aqui duas partes da nossa aula, né? Primeiro, né? Olha aqui, eu vou colocar aqui recursos, né? Primeiro recurso, né? Olha que coisa interessante, né? Então, lá naquela despesa que nós estamos executando, ela vai ser classificada, você vai ter a identificação da origem desse recurso. Sim, olha que controle, né? Muito controlado isso, né? Para quem não tem... Gente, a administração pública é muito organizada, né? Só não... O cara de fora, né? Ele acha que lá na administração pública, desculpa a expressão, mas é uma bagunça, mas não é, cara. É altamente organizada, né? Eu digo isso, tá? Eu digo isso porque eu fui da administração pública estadual, todo mundo sabe disso, e lá me deparava, normalmente na troca de governo, com muitos comissionados, né? Aí o cara chegava com toda a panca, né? O cara se achava a última cerejinha do bolo, tá? O salvador da pátria. Ele acha que quem está lá na administração pública é um alienado, um cara sem opção. É verdade, este é o conceito. O que acontece com o decorrer da situação?
ele vai identificar vários tipos de inteligência na administração pública. E depois ele passa a ficar fã de carteirinha da gente. Assim que funciona o processo natural. Vem comigo, vamos lá rapidamente. Eu não posso ficar desviando. Então é o seguinte, nesse tipo de classificação, que coisa interessante, vai identificar os recursos, né? E depois, claro, o segundo bloco aqui, né, naturalmente, vai ser a despesa, né? Tá? Aí, você é um empresário, né? Olha que coisa interessante, né? Já pensou você identificar a sua receita lá, aquela receita que caiu no seu caixa, o que parte daquele recurso foi destinado para qual despesa, né? Isso que eu estou falando aqui é uma inteligência gigantesca. Bacana? Então, ou seja, primeiro, tá? Eu vou mudar um pouquinho aqui a ordem dessa estrutura, tá? Nós iremos começar explicando por aqui, pela receita, tá? A receita. Ah, professor, mas aqui nós não estamos explicando a despesa? Sim, é a despesa, né? Só que dentro dessa classificação há uma identificação aqui, nesse caso aqui, ó, essas 3 linhas aqui, há uma identificação da origem dos recursos que vão fazer jus a este elemento de despesa aqui, né? Tá certo? Então vem comigo aqui, né? Primeiro ponto, né? O IDOC, né? IDOC. O que é o IDOC, professor? Identificador de doação e operação de crédito. Identificação de doação e de operação de crédito. Ou seja, já matou. Já expliquei, só de ler aqui já dá para entender. Ou seja, tá? Este campo aqui, chamado de IDOC, tá? De IDOC aqui, ele quer saber o seguinte, se este recurso que nós estamos arcando com essa despesa aqui, no caso que é a ponte lá do DENIT, se esse recurso foi proveniente de uma doação ou operação de crédito, né? Doação, alguém doou o recurso para o DENIT, no caso, né? Ou operação de crédito significa dizer que a administração pública fez um empréstimo junto, por exemplo, aí, a um banco privado ou banco público, não interessa, uma operação de crédito. Esse é o objetivo do IDOC, né? Ou seja, a que operação de crédito ou doação de recursos se relacionam? Neste caso aqui, 9999, né? Ou seja, não tem nenhuma vinculação aí de doação nem de operação de crédito. Se tivesse, teria ali o número. Bacana, então essa aqui é o tal do IDOC, tá? Do IDOC. IDOC, eu fiz uma pesquisa em questões de concurso, não consegui encontrar nenhuma, mas então você já expliquei a primeira linha, ó, primeira linha do IDOC, outros recursos, né? Ou seja, outros recursos não são recursos de nenhuma doação específica e de nenhuma operação de crédito, né? Identifica as doações de entidades internacionais ou operações de crédito contratuais, tá, alocadas nas ações orçamentárias com ou sem contrapartida de recursos da União. Então isso aqui é o tal do IDOC, né? IDOC, né? IDOC, I, identificação de quê? D, doação, né? OC, operação de crédito. Bacana? Então tá aqui, não temos muito o que aprofundar neste item, né? Vem comigo que atrás vem gente. Agora, vamos falar do identificador de uso, né? O tal do iduso, né? Olha, o iduso tá aqui, ó, iduso, tá? Então, o segundo índice, recursos, né? Ó, tem IDOC e agora o iduso, né? No relação à receita, são 3 itens, né? O IDOC, iduso e fontes de recursos, né? Vem comigo aqui. Então, o identificador do uso, ele visa perguntar o seguinte: os recursos utilizados são contrapartida, né? Professor, são contrapartidas, e aí, né? E aí eu vou usar a minha experiência que a gente teve aí na administração pública como gestor, uma experiência fabulosa na minha vida. Se hoje eu consigo aí exercer o magistério e trazer exemplos práticos, por exemplo, nesta aula, é porque eu tive essa experiência vivencial, né? Tive a oportunidade de trabalhar em diversas secretarias de Estado. O que acontecia, né? Principalmente na área de educação, né? Na área de educação, muitos prefeitos queriam fazer aí
convênios, queriam que o Estado fizesse alguma coisa no município, alguma reforma. Cara, enfim, tinha coisa pra caramba lá no município para fazer, né? E aí, esse contrapartida, muitas vezes, eu participei de muitas reuniões nesse sentido, muitas reuniões nesse sentido. O cara falava assim, né? O secretário, o governador falava assim, ó, a gente faz, prefeito. Só que é o seguinte, cara, e a sua contrapartida? Vamos usar. Aí tinha uma contrapartida padrão, não era nada escrito, mas era o que era utilizado ali na cultura organizacional, né? 70-30, bacana. O que é 70-30, né? O Estado entrava com 70 e o município entrava com 30, né? Então aqui, ó, identificador, tá certo? De uso, né? Isso no caso da administração pública estadual. Aqui é outra classificação. Então, o identificador de uso, que é o iduso, ele visa o quê? Identificar se há recursos utilizados de contrapartida, né? Até pouco tempo atrás, né, os maiores investimentos do país, tá, eram o quê? Eram investimentos aí relacionados a contrapartidas, a empréstimos utilizados aí no exterior, principalmente do BIR e do BID, né? Então vem comigo, né? Vem comigo aqui, olha só, vem comigo aqui, né? Então, identificador de uso, você tem que saber aqui são os extremos. E eu vou explicar esse cara aqui em detalhes porque já caiu em prova. Eu quero que vocês saibam, né? Ó, o zero significa dizer recursos não destinados à contrapartida, né? Recursos não destinados à contrapartida. Só para você ter uma ideia, no exemplo que eu dei, como que é importante esse tipo de classificação, né? Então, lá no município, na hora da prestação de contas, por exemplo, ficou 70-30, não é isso? 70-30, né? Execução por parte do município, né? Então, aqueles 30 lá do recurso do município, né? Quando é recurso de contrapartida, ele vai mostrar aqui. Então, na hora que você apurar, fazer a prestação final de contas, você irá perceber os recursos que foram previamente destinados, tá? Previamente destinados o quê? A contrapartida, né? A contrapartida, recursos não destinados à contrapartida. Bacana? Então tá aí, zero é recursos não destinados à contrapartida, né? O último, o 5, contrapartidas de doações, né? 1, contrapartida de empréstimo do BIRD, tá? 2, contrapartida de empréstimo do BID, contrapartida de empréstimos por desempenho ou por enfoque setorial amplo, contrapartida de outros empréstimos, né? E o 5 e último, contrapartida de doações. Então, isso aí é o iduso, né? Identificador de uso, ele quer o quê? O foco é contrapartida, né? Vem comigo aqui, destina-se a indicar seus recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos ou de doações ou destinam-se a outras aplicações constando na LOA e os seus créditos adicionais, né? Vou só voltar um pouquinho aqui, ó. Ó, o idoso nosso aqui, ó, lá, né? Zero, né? Aí, ó, zero. Ou seja, essa despesa que a gente está analisando aqui em detalhes, perdão, lá do DENIT, né? São recursos não destinados à contrapartida. Ok? E agora, professor? Agora, treino, exercício, né? O exercício aí nos ajuda aí a completar o conceito, né? Vem comigo. MPE, Santa Catarina, FAPESE, 2016, cargo de analista. Identifique a sequência de 0 a 5 do código identificador de uso, iduso, né? Que vem completar a informação concernente à aplicação dos recursos e destina-se a indicar se os recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos ou de doações, né? E aí, professor, nós já sabemos que o iduso é o identificador de uso que ele foca em contrapartida, né? E aí, professor, aí o cara aqui, ele quer que você saiba aí os códigos, né? E aí, professor, cara, eu consegui lembrar só o primeiro e o último. O primeiro qual que seria? Recursos não destinados à contrapartida, né? Ou seja, vou até colocar aqui uma caneta vermelha para ficar fácil, ó. Então aqui, ó, item 0. Né? Professor, qual que é o último? Contrapartida de doações. Tá aí, né? E aí, professor? Cara, e aí eu não lembro, mas só com essa informação básica você consegue acertar, ó, 5 e 0. Então nós já temos aqui a alternativa E, né?
Contrapartida de outros empréstimos, 4. Contrapartida de empréstimo do BIRD, 2. Tá? Do BID, 1. Tá aí. Nós já conseguimos aí, né, 1. Esse cara aqui vai ser 3 por seguinte aí. Uma questão muito fácil, claro, né, uma questão muito fácil para quem estudou isso. Agora, o aluno que não estudou esse cara aqui, você pode ter certeza absoluta que ele não acerta uma questão dessa somente na sorte, né? Questões fáceis, né? Tá aí. Gabarito, letra E. Vamos lá. Último elemento aqui, que é esse bloco de identificação, tá? Esse bloco de identificação que nós temos da receita, né? Então nós vimos ali o IDOC, né? Que é o identificador de doação de operação de crédito, e do uso. E agora, a fonte de recurso, né? Fonte de recurso, 3 dígitos, né? Vem comigo, né? Fonte de recurso, né? De onde virão os recursos para realizar a despesa? Olha que coisa interessante, né? De onde virão os recursos para realizar a despesa? Olha que nível de organização e profissionalismo que tem na administração pública, né? É um instrumento criado para assegurar que as receitas vinculadas por lei a finalidade específica sejam exclusivamente aplicadas em programas e ações que visem a consecução de despesas ou políticas públicas associadas a esse objetivo legal. Né? Olha que interessante, né? Então, a fonte de recursos, né? Então, o principal objetivo é o quê? Ó, lembra na classificação, ó, recursos vinculados e recursos ordinários, né? Então, ele quer identificar. Então, ele tem que provar, ele vai ter que prestar contas depois, né? Nós temos vários recursos que eles são o quê? Vinculados, né? As fontes / destinações de recursos agrupam determinadas naturezas de receita conforme haja necessidade de mapeamento dessas aplicações de recursos no orçamento público, segundo diretrizes estabelecidas pela SOF, né? Então tá aí pra galera, fonte de recursos, né? E aí, professor, vem comigo, vamos lá, vamos acertar esse cara aqui. Então, essa classificação de fontes de recursos pode cair na prova, né? Então nós temos aqui, ó, primeiro, um dígito, tá? Um dígito, tá? Depois, nós teremos 2 dígitos, né? 2 dígitos aqui, né? Um dígito. Ele pode ser 1, 2, 3, 6 e 9. 1, ó, recursos do Tesouro, exercício corrente, né? Ó, recursos do Tesouro, exercícios correntes, né? 2, recursos de outras fontes, exercício corrente. 3, recursos do Tesouro, exercícios anteriores. 6, recursos de outras fontes, exercícios anteriores. E, finalmente, 9, recursos condicionados, né? Lá no nosso exemplo, né? Deixa eu voltar aqui rapidão para a galera. Qual que é o número? É o número aqui, ó, que nós temos aqui é 100, ó, né? Ó, recursos do Tesouro, exercício corrente 1 e recursos ordinários, né? Vem comigo aqui, ó. Então nós temos aqui no nosso exemplo, ó, 1, 0, 0. A famosa fonte 100, né? 0, 0 significa recursos ordinários. Recursos ordinários significa dizer aquela que não tem uma vinculação específica, né? Não tem uma vinculação específica, né? Por exemplo, professor, eu quero um exemplo de uma fonte aí com vinculação específica. Tem, vamos falar aí, ó. Vamos falar 112, né? 1, aqui, ó. 12, 1. Recurso do Tesouro, exercício corrente, tem lá os recursos de impostos que vão compor o Fundeb. E o 12, aqui, ó. Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Tá aí uma fonte 112, uma fonte vinculada, né? E aí nós temos aí diversas fontes de recursos, né? Prof, o que eu tenho que saber? Fontes de recursos, né, são 3 dígitos, tá? O primeiro, ela pode ser 1, 2, 3, 6 e 9. E os 2 últimos dígitos podem ser dezenas e dezenas e dezenas aí, tá? Eu só trouxe esse print aqui, mas ela é enorme, tá?
ela é enorme. Professor, onde que está esse cara com mais detalhes? Lá na portaria 163, tá? Na portaria 163, né? Ok? Professor, um resumozinho do que nós já trabalhamos até agora, tá? Nós estamos estudando agora a classificação da despesa, né? E nós vimos 3 itens muito importantes, que esses 3 itens que são o IDOC, o idoso e a fonte, esses 3 itens têm como objetivo identificar... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. Os recursos que serão utilizados para determinada despesa, né? Ó, o IDOC, 4 números, né? 4 dígitos, tá? Idoso, 1 dígito e a fonte 3 dígitos, né? 1.00. Então tá aqui para vocês, né? No exemplo aqui que eu passei para a galera aqui, né? Tá? Fonte 100, ó, fonte 100, imposto, né? Um exemplo para a galera aí. Por exemplo, 2.50, fonte 250, né? Fonte 250 vai ser receita de aluguéis de serviços. Tá aí uma classificação segunda fonte, né? Ok? Ok? Vem comigo, né? Treino, exercício. IPEA-CESP 2008, cargo de analista. A classificação por fonte de recursos é um só tempo, uma classificação da receita e da despesa, né? E aí, professor? Fonte de recursos, né? Olha só, fonte de recursos, aluno nosso da Lá Concurso, aluno do Luiz, né? Ó, 1.00, por exemplo, fonte 100, tá? Recurso aí ordinário, não vinculado, né? Tá aí, do ano corrente, né? O que acontece? Gente, fonte de recurso, ela é o quê? Cara, é o quê? Claro, é uma classificação da receita. Ou seja, quer identificar qual tipo de receita que vai ser necessária, que vai ser utilizada para determinada despesa, né? Olha o nível de inteligência da questão, né? Ou seja, a questão está super correta, né? Fonte de recursos, né? Identifica a receita aí. Bacana? 10, né? Esse exercício aqui ajuda muito a completar a teoria da aula. Então, gabarito correto. Então, vem comigo aqui, né? Então, vamos lá. Só para a gente identificar aqui, né? Nós concluímos essa primeira parte, tá? O IDOC, idoso e fonte de recurso. E agora, professor? Agora nós iremos entrar nos elementos de despesa, na natureza da despesa, né? Vamos estudar aqui, primeiro campo, categoria econômica. Vamos estudar grupo de natureza, modalidade de aplicação e vamos estudar também elementos também, né? Identificação de resultado. Então agora nós vamos estudar esta parte aqui, tá? Esta a parte aqui, inclusive uma parte que é muito cobrada em prova, né? Ou seja, tá aqui, né? Aqui no código visualizado pelo CIAF, né? Aqui no CIAF só tem até modalidade de aplicação, mas nós veremos que na portaria 163 é obrigado até identificar o elemento da despesa, né? E temos também a questão do subelemento que nós vamos falar mais adiante, né? Então, ou seja, quantos dígitos são? 1 da categoria econômica, grupo de natureza de despesa, um único dígito também, modalidade de aplicação, 2 dígitos, tá? Elemento de despesas, 2 dígitos
e desdobramento do elemento, que ele é um item facultativo, nós temos aí 2 dígitos. Bacana? Ok? Então, isso aqui é uma introdução a este assunto. A gente vai ver essa visão geral aqui, né? Então, o primeiro item a falar é a categoria econômica, né? Categoria econômica, nós já sabemos disso, né? Qual que é o objetivo da categoria econômica? Visa o quê? Ó? Qual o efeito econômico da realização da despesa, né? Aí, claro, categoria econômica da despesa, nós temos o quê? A despesa corrente e a despesa de capital. Tá? Categoria econômica nós já falamos diversas vezes, centenas de vezes durante o nosso curso. Foi introduzida pela Lei 4.320 de 64, né? Temos despesas correntes e de capital. Vamos lá. Despesas correntes, as que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Olha aí. Não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Por exemplo, pagamento de pessoal, né? Não é, né? Despesa de capital, conceito, vem comigo, né? As que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem, né? Professor, eu gosto de código, né? Despesa corrente, código 3. Despesa de capital, código 4. Tá aí, né? Então, lá na prova caiu o código 3, você pode ter certeza que está se referindo a uma despesa corrente, né? E o código 4 diz respeito a uma despesa de capital, né? Ok, continuando, vamos lá. Tem muita coisa para a gente trabalhar nessa aula ainda, tá? Segundo elemento, grupo de natureza de despesa, tá? Grupo de natureza de despesa. Qual que é o objetivo dessa classificação, dessa estrutura? Em qual classe de gasto será realizada a despesa? Olha que coisa, qual classe de gasto, né? Então, nós temos dentro da despesa corrente, nós temos algumas situações, né? Olha, ó. Dentro daqui, ó, categoria econômica, nós já explicamos, né? Então, dentro da categoria econômica, a Lei 4.320, ele trouxe o quê? Estipulou o quê? Foi estipulado o quê, ó? Grupo de natureza de despesa, né? Dentro da corrente da despesa corrente, que são duas, ó, despesa de custeio e transferências de correntes. E lá na despesa de capital também nós temos o quê? Os grupo de natureza de despesa. Na despesa de capital, investimentos, inversões financeiras, transferências de capital. Isso é que diz a Lei 4.320, né? Então é o seguinte, vamos lá, né? E agora, professor, agora tem que explicar um negócio chato para vocês, mas eu tenho que falar. Acontece o seguinte, que ano que é essa lei? 1964. Faz tempo, né? Eu nem pensava, não era nem nascido, eu não era. Fui nascer muito tempo depois, né? Muito tempo depois de 64. O que acontece? De lá para cá, essa lei não passou por atualizações. Não teve atualizações. Aí a lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101 de 2000, muito importante no marco da nossa história aí, a gente vai estudar a LRF, artigo por artigo, né? Lá ela fala o seguinte, lá ela vai atribuir o poder de normatização, tá? O poder de normatização ao órgão central, no caso aí, vou colocar aí para vocês a CSTN, a gente vai explicar mais sobre isso na aula da LRF. O que aconteceu? Gente, o perfil dos gastos da administração pública mudou. Tá? O perfil dos gastos da administração pública mudou. Então, no tocante grupo de natureza de despesa, tá? O que é o chato? Você vai ter que saber quais são os grupos de natureza de despesa previstos pela Lei 4.320 e vocês também terão que saber quais são os grupos de despesas previstas pela portaria conjunta da Secretaria do Orçamento Federal e a Secretaria do Tesouro Nacional 163 de 2001, tá? Você vai ter que saber esses grupos de natureza. Só para lembrar para vocês, olha aqui anteriormente,
Aqui, tá? Na 4.320, despesa corrente, temos só apenas dois grupos, né? Despesa de custeio e transferências correntes. Já na portaria 4.163, temos despesa, grupo de pessoal, encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Mudou? Mudou. Cai? Cai. Qual, professor? A 4.320 ou a 163? Cara, infelizmente, cai as duas formas. Tanto na 163 quanto na 4.320. Você vai ter que saber. Na 4.320, ele fala despesa de custeio. Tá? Aqui, despesa com pessoal e encargos sociais. Então, você vai ter que saber. Tá? Então, olha o grupo aí. E aqui já está o número. Tá? Então, vou voltar aqui. Tá? De acordo com ali 4.320, nós temos 5 grupos de natureza de despesa a saber. Na despesa corrente, 2 grupos. Preste atenção. Cara, tem que fixar o conteúdo. Aí, isso aqui tem que passar várias vezes. Despesa de custeio e transferências correntes. Já na de capital, tá? Na de capital, nós temos investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Já na classificação, de acordo com a portaria 163, mudou. As principais mudanças estão relacionadas à despesa corrente. Pessoal e encargos sociais, ou seja, aqui, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela quis colocar apenas um grupo de despesa até para melhor controlar o gasto com pessoal de acordo com a LRF. Juros e encargos da dívida, muito importante, isso aqui cai bastante. O examinador quer saber que se você saiba que juros e encargos da dívida faz parte de despesa corrente, né? E outras despesas correntes aí. São os 3 grupos de despesa da despesa corrente. Já na de capital, tá, nós temos aqui investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida, né? Vamos detalhar cada uma dessas, né? Olha como cai na prova. Vem comigo, tá? Alesi, FCC 2018, cargo de analista. Um exemplo de dispêndio orçamentário correspondente a uma despesa corrente no setor público é dado, né? Dispêndio orçamentário. Quando a gente fala de dispêndio orçamentário, é uma despesa orçamentária, uma despesa que está na LOA. Corresponde a uma despesa corrente. Olha aí, despesa corrente. Nós sabemos que temos despesas correntes e despesa de capital. Incorporação de bens ao patrimônio público, né? Incorporação de bens pessoal, como vai ser o quê? Vai ser uma inversão financeira. Vai ser uma despesa de capital, ou letra A. B, pelos investimentos. Investimentos vai ser vai ser capital também, né? Inversões financeiras também vai ser despesa de capital. Juros e encargos da dívida. Juros e encargos da dívida, né? De acordo com a portaria 163, é um grupo de despesa pertencente à despesa corrente. A amortização de dívida já vai ser o quê? Uma despesa de capital. Logo, olha aí que questão aí, que ela é fácil para quem estudou na fonte e difícil para quem não estudou na fonte. Ou seja, aqui, meus amigos, minhas amigas aí, vocês terão que fazer o trabalho, o exercício, tá? Fixação do conteúdo. Bacana? Então, gabarito, letra D de dado, né? Prof, é importante? Cara, muito importante esse assunto, tá? Este assunto é muito importante. Então, tá? Dada a importância desse assunto, por que é importante? Porque é um assunto que sempre está na prova. Então, como que sempre está na prova, a gente tem que aprofundar esse assunto. Vamos lá. Vamos lá na portaria. Professor, quais são as despesas que estão classificadas como pessoal e encargos sociais? É claro que você sabe que pessoal e encargos sociais pertence a uma despesa corrente. Vem comigo, despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionista.
relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis, militares e de membro de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos, vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos de aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente à entidade previdenciária, conforme estabelece o caput do artigo 18 da LRF. Então, essas aqui são as despesas de pessoal e encargos, né? Professor, 2, juros e encargos da dívida, né? Nós acabamos de ver uma questão que juros e encargos da dívida vai ser uma despesa corrente. Quais são as despesas que irão ser agrupadas nesse grupo? Despesas orçamentárias, com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária, né? Ou seja, de títulos, né? Outras despesas correntes, né? Essas outras despesas correntes, na minha opinião, são as despesas de custeio em geral. Olha aí, despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, olha aí, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio alimentação, auxílio transporte, além de outras despesas da categoria econômica despesas correntes, não classificadas nos demais grupos de natureza de despesa. Ou seja, tudo que não for despesa com pessoal e encargos e juros e encargos da dívida serão classificados, claro, na categoria econômica corrente em outras despesas correntes, né? Bacana? Vamos lá, vamos pular para esse cara aqui agora. Vamos para as despesas de os grupos, a despesa de capital, quais são os seus primeiro investimentos, né? Olha só, gente, não adianta, cara. Ó, você tem que ir, tá? Uma prova de concurso, cara, da banca do CESP, banca do FCC, sabendo isso aqui, cara. O que é um investimento? Olha aí, ó. Despesas orçamentárias com softwares. Aí, ó. Software vai ser um investimento. E com planejamento e execução de obras. Olha aí, ó. Obras, execução de obras. É o quê? O investimento. Inclusive com aquisição de imóveis. Ó, comprou um imóvel. Vai ser o quê? O investimento. Considerados necessários à realização dessas últimas e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente, né? Equipamentos, você comprou lá uma viatura, o equipamento vai ser um investimento. Material permanente, comprou um notebook, por exemplo, um transformador, né? Material permanente vai ser um investimento. Tem que saber disso, cara, tem que saber disso, né? Inversões financeiras, né? Inversões financeiras. Despesas orçamentárias, está no orçamento, claro, não é extra-orçamentária, né? Com aquisição de imóvel ou bens de capital já em utilização. Vou colocar aqui, já em utilização, né? A Secretaria de Educação aluga um prédio onde funciona uma escola estadual. Bacana, 10. A administração pública toma a decisão de que, em vez de ficar pagando aluguel, ela quer comprar esse imóvel. Se ela for comprar esse imóvel, vai ser um investimento ou vai ser uma inversão financeira? Vai ser uma inversão financeira, porque neste caso concreto, já está em utilização. Isso cai muito em prova. Vem comigo. Aquisição de títulos representativos do capital de empresa ou entidade de qualquer espécie, já constituída, quando a operação não importe aumento de capital e com a constituição de aumento do capital de empresa, além de outras despesas classificadas nesse grupo, né? E nós temos aqui mais um tipo de despesa, que é a amortização de dívida, né?
Despesas orçamentárias com pagamento e ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna ou externa, contratual ou mobiliária, né? Então, amortização, capital, tá? Juros, né? Juros, voltando aqui, ó. Juros e encargos da dívida, despesas correntes, né? Bacana, vamos lá. Exercício, galera, vem comigo. TCE, Pernambuco, CESP 2018, cargo de auditor. Se determinado órgão público precisa adquirir equipamentos novos necessários à execução de determinada obra, a despesa correspondente será classificada como, olha aí, adquirir equipamentos. Né? Equipamentos, segundo a portaria 163, vai ser classificada como investimento. Aí. O aluno vai ter que saber, vai ter que estudar, né, os grupos de despesa, os grupos de natureza de despesa previsto na portaria 163, né? Aí, questão muito fácil, né, cara? O cara vai ter que identificar isso aqui. Então, gabarito, letra D de dado, né? Letra D de dado. Ok, vamos lá. Tá, vem comigo aqui. Agora é o seguinte, gente. Nós estamos estudando o quê? Grupos de natureza de despesa. Tá? Minutos atrás eu disse que nós temos uma classificação de acordo com a 4.320 e nós temos uma classificação de acordo com a portaria 163. Na portaria 163 nós já estudamos os 6 grupos, tá, pertencentes. E agora, pessoal, agora isso cai em concurso também, por isso que eu estou explicando para vocês. Segundo a Lei 4.320, isso tem que saber, isso aqui pode cair na prova também. No seu artigo 12, nós temos o seguinte, ó, despesa corrente, ó os 2 grupos aqui, custeio e transferências correntes. Capital, investimentos, inversões e transferências de capital, né? Tá aí para a galera, né? E aí, professor, agora o conceito de cada uma. Olha aí. O parágrafo 1º vai trazer o conceito de despesa de custeio. As dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis, né? Ou seja, isso aqui é despesas de custeio. Transferências correntes, parágrafo 2º do artigo 12. Classificam-se como transferências correntes as dotações para as despesas às quais não corresponda contraprestação direta de bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender a manutenção de outras entidades de direito público ou privado, né? Então aí para a galera, professor, mas cai, Lei 4.320, nós temos a portaria 163, vem comigo. Olha aí, Assembleia Legislativa de Rondônia, FGV 2018, cargo de analista. Assinale a opção que indica... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique like.
A denominação que recebe as dotações para manutenção de serviços criados anteriormente, inclusive as destinadas a atender obras de conservação, adaptação de bens imóveis, né? Ou seja, esse cara aqui, o examinador, foi lá na Lei 4.320 de 64, lá no seu artigo 12º, parágrafo 1º, que é o quê? É despesas de custeio, né? É despesas de custeio, exatamente isso, né? Olha aí um exemplo para vocês, né? Professor, por que você está chamando a atenção? Porque você tem que saber, neste assunto aqui, que é grupo de natureza de despesa, tudo que diz a Lei 4.320 e mais a portaria conjunta aí 163 de 2001, que traz o nosso plano de contas aí, utilizado hoje pelo poder público, né, de todas as esferas, né? Professor, o que você fala dessa questão? Cara, essa é uma questão muito fácil, né? Parece redundante, mas muito fácil para quem estudou de forma direcionada. Para quem não estudou de forma direcionada, vai ter grande dificuldade de acertar uma questão como essa. Logo, gabarito letra E. Vamos lá. Ainda, artigo 12. Nós vimos o quê? Dois conceitos. Despesas de custeio e transferências correntes, né? E agora, professor? Agora, uma palavrinha aí que cai muito em concurso, que são subvenções, né? O que é subvenção de acordo com a 4.320? Para os efeitos desta lei, as transferências destinadas, transferência de quem? Da administração pública, via orçamento, né? A cobrir despesas de custeio, olha aí, então subvenção para despesas de custeio das entidades beneficiárias, distinguindo-se como, né? Essa distinção, nós temos dois tipos de subvenção, uma subvenção social e nós temos uma subvenção econômica. Professor, subvenção social coloca na cabeça, para as entidades sem finalidade lucrativa. Econômica já é diferente, né? Então vem comigo, o que é uma subvenção social? Tem que saber, objeto de prova. As que se destinarem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural. Atenção, a subvenção social pode tanto para entidade de direito público quanto entidade de direito privada, mas que essas entidades tenham caráter assistencial, cultural, sem finalidade lucrativa. Ó, sem, tá vendo? Sem, SS, né? Subvenções econômicas, né? Econômico vem de economia, né? As que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Ou seja, né? Então tá aí para vocês aí as subvenções econômicas e sociais. Prof, cai em concurso? Vem comigo. TCE Paraíba, tá? TCE Paraíba 2018, cargo de auditor. Um cargo maravilhoso. Acerca da despesa pública, assinale a opção correta. Letra A. As subvenções são transferências destinadas ao custeio de programas sociais e econômicos previamente aprovados na lei orçamentária. E aí, professor, o que é a subvenção? A subvenção é um recurso que está no orçamento. Então, tá certo, tá bom. Previamente aprovados, né? Essas subvenções, ela é para quê? Custeio, ok, né? Programas sociais e econômicos, temos subvenções sociais e subvenções econômicas, né? Super correto, só para um amparo aqui nessa questão aqui, ó, parágrafo 3º, inciso 1, inciso 2, ó, destinados a cobrir despesas de custeio, né? Olha aí, de custeio. Então, o gabarito correto é a letra A, mas vamos continuar nessa alternativa aqui, né? B. O prévio empenho é dispensável na medida em que a legislação admite adiantamento de pagamento de despesas que não se subordinam ao processo normal de aplicação. Gente, o
que é o adiantamento? O regime de caixa, né? Desculpa, o suprimento de fundos, né? Gente, o suprimento de fundos, temos sim o empenho. Então, não é dispensável, é indispensável. Então, letra B. Então, letra A, verdadeira, né? Verdadeira. Letra B, falsa. Letra C, o empenho é o ato da autoridade competente que estabelece o cronograma. Não é que estabelece, né? O empenho, lá na 4.320, é o ato que cria obrigação, né, sob condição de implemento ou não ao Estado, né? Não é cronograma, né? Tá errado aqui. Não é errado esse cara aqui. Letra D. A despesa de custeio engloba os gastos públicos com pagamento de juros e encargos da dívida pública e a sua amortização. Está falso aqui, né? Ele já está confundindo aí despesas correntes com despesas de capitais, né? Letra E. A liquidação da despesa pública é o pagamento. Não. O pagamento é o pagamento, né, gente? O que é a liquidação? É o reconhecimento do direito adquirido por parte do fornecedor que cumpriu as condições, né? Então está errada a letra E. Né? Ou seja, uma questão que falou aqui de classificação aí da despesa, né? E colocou aqui também a execução dela, de acordo aí com a execução, empenho, liquidação e pagamento, aula essa que nós já tivemos. Gabarito correto, então, letra A. Letra A. Vem comigo. Ainda na 4.320, tá? Eu tenho que explicar tudo isso para vocês, não tem jeito, cara. Tanto na 163 quanto no 4.320. O examinador ele vai fazer Ctrl+C e Ctrl+V. Professor, o que diz? O que é investimento na 4.320? Nós já vimos o que é investimento na 163, né? As dotações para o planejamento e execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis, considerados necessários à realização dessas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos, material permanente e constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro, né? Então isso aí é o investimento, né? Bacana, isso aqui é o investimento. Tem mais? Tem. Vem comigo aqui. Agora, a gente vai falar o quê? Inversões financeiras, um outro grupo, né? Inversões financeiras, nós temos 3 tipos aqui. Eu não sei por que o examinador gosta de cobrar esse cara. Eu acho que é porque as pessoas elas não ouvem, né, essa palavra no dia a dia. Então o examinador costuma cobrar muito isso. Primeiro, aquisição de imóveis, de bens de capital já em utilização. Aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie já constituídas quando a operação não importe aumento de capital. Ok. 3. Constituição ou aumento de capital de entidades de empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros, né? Prof, e o recado? Cara, vai ter que saber, vai ter que decorar. Transferências de capital, né, o último grupo aí, que nós temos aí, o último grupo de despesa. Dotações para investimentos ou inversões de outras pessoas de direito público, ou seja, do Estado para o município, da União para o Estado, ou privado, devam realizar, independentemente de contraprestação direta de bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da lei do orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para a amortização da dívida, né? Então tá aí para a galera, né? Pronto, né? A 163 e agora a gente estudou a 4.320. Prof, e aí? Professor, dá um destaque para a gente aí de algumas coisas que uma é uma classificação, depois outra diferente, né? Então, olha, mastigado para vocês, preste atenção, né? Se eu fosse cobrar esse assunto, eu ia cobrar esse slide, né? Por exemplo, o elemento juros, tá? O elemento juros, na portaria 163, ela vai entrar no grupo de despesa
juros e encargos da dívida. Já esse elemento juro na 4.320 será considerado uma transferência corrente. Tem que saber, né? Material de consumo, campeão. Outras despesas correntes, está aqui, né? E nós temos aqui material de consumo, ele vai entrar no custeio na 4.320. Inativos, na portaria, claro que vai ser pessoal, né? Pessoal e encargos, né? Que vai ser o grupo de despesa. Inativos na 4.320 vai ser classificado no grupo transferências correntes. Aquisição de software, né? Vai ser o quê? Uma despesa de capital, categoria investimento, né? Não precisa nem despesa de capital, só investimento, né? Na 4.320 ele é omissa, por quê? Ela é de 64, os caras nem sabiam de tal de software, né? Subvenção e contribuições. Na 163, ela vai entrar em outras despesas correntes no grupo, né? E na 4.320, transferências correntes. Auxílio, contribuições e auxílios, né? Investimentos e inversões financeiras, tá? Transferência de capital. Vem comigo agora, ó, importante. Constituição ou aumento de capital de empresa ou entidade que não visem objetivos comerciais ou financeiros, industriais ou agrícolas, né? Vai ser inversões financeiras na 163. Antes, essa categoria era na categoria de investimento na 4.320. Constituição ou aumento de capital de entidades ou empresas que visem objetivos comerciais ou financeiros. Vai ser considerado uma inversão. Moral da história. Tudo que aumenta em constituição de capital, segundo a portaria 163, será considerado o quê? Inversões financeiras, né? E antes era inversões financeiras, permaneceu também inversões financeiras, né? Galera, bacana, importante isso, cara, essa comparação, você tem que saber essas diferenças aí, né? Professor, eu me perdi na aula. Não perdeu, tá? Nós estamos estudando aqui, ó, grupo de natureza de despesa, tá? Categoria econômica, a gente já viu, corrente de capital. Grupo de natureza de despesa, nós vimos o quê? Tá? Só para fixar de novo, nós temos duas estruturas vigentes diferentes, segundo a 4.320 e segundo a portaria 163. E você vai ter o dever ou obrigação de saber as duas. Tá? Aqui você vai ter que ler o conceito de cada um desses grupos. Tá? Gente, as provas estão cobrando muito isso, mas muito, não é pouco, né? Bacana? E agora, professor? Agora vamos estudar, vou estudar agora modalidade de aplicação. Está aqui, né? Modalidade de aplicação. Professor, o que vem a ser modalidade de aplicação, né? Ou seja, quem que vai executar efetivamente essa despesa? Tá? Temos três tipos de modalidades. Primeira, né? Diretamente. Opa, então essa é uma despesa que está no orçamento, na qual eu mesmo vou executar. Bacana, top, 10. É o normal, né? Só que a administração pública ela é gigante, nós temos diversos órgãos, né? Aí nós temos alguma despesa que está no meu orçamento, só que não serei eu que irei executar essa tarefa, não irei realizar essa despesa. Ou seja, ela será indiretamente, que pode ser por transferência do recurso ou mediante delegação. Então, modalidade de aplicação, 3 casos, né? Diretamente e 2 casos de indiretamente. Primeiro, indiretamente mediante transferência e terceiro, indiretamente mediante delegação. Professor, qual que é o objetivo disso aqui? Gente, é evitar aí duplicidade de contagem de recursos, né? Porque quando o cara vai mediante delegação, né? Mediante delegação, mas o recurso não está lá quem está executando, é de outro. Então tem esse dispositivo que pega aí a duplicidade, né? Então vem comigo aqui, né? Nesse assunto aqui. Diretamente, cara, diretamente é aquele cara que é dono do orçamento, pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou em decorrência de descentralização de crédito, que pode ser por destaque ou provisão, né? A gente estudou esse cara já aí. Ou outro
ou por outro órgão ou entidade integrante do orçamento fiscal ou da Seguridade Social. Ok. Indiretamente mediante transferência, segunda modalidade de aplicação. Por outras esferas de governo, seus órgãos, fundos ou entidades por entidades privadas, exceto as que forem por delegação. Por que exceto? Porque por delegação é outro item aqui, ó, mediante delegação. Por outros entes da federação ou consórcios públicos para a aplicação de recursos em ações de responsabilidade exclusiva da União que implique preservação ou acréscimo no valor de bens públicos federais, né? Então tá aí pra galera, né? Prof, isso aqui cai em concurso? Cai. Então vamos lá. Modalidade de aplicação, nós temos 3 tipos: diretamente, indiretamente mediante transferência, tá? Transferência, ó, outras esferas de governo, acontece muito da União para os estados e para com os municípios, e indiretamente mediante delegação, tá? Ó, através, ó, consórcios públicos, palavra-chave, né? Tá. Vem comigo. ANAC ESAF 2016, cargo de analista. A LRF acabou com as chamadas transferências intragovernamentais, né? Olha que coisa legal, né, cara? Olha como o exercício ajuda, complementa a teoria, né? Então antes nós tínhamos, tá, uma classificação, uma identificação na execução da despesa chamado transferências intragovernamentais, né? Professor, o que acontece, professor? Cara, eu vou adiantar já para você que essas transferências intragovernamentais, elas foram substituídas pela modalidade de aplicação, que nós temos 3 tipos de modalidade de aplicação, né? Nós temos a modalidade direta, a indireta por transferência e a indireta por delegação, né? Olha que coisa legal, né? Vem comigo. E com ela, a denominação transferência corrente, que se referia a despesas às quais não corresponde à contraprestação direta de bens e serviços, essa categoria passou a ser denominada. Pô, ficou fácil agora, né? Então, as transferências intragovernamentais não é inter, tá? Não é inter, aqui está intra, tá? Entre governos, né? Entre governos. Passou a ser o quê? Modalidade de aplicação, ou seja, gabarito letra A, né? Gabarito letra A. Então, tá aí para a galera aí, mais uma questão feita para a galera. Gabarito letra A, o que você deve saber, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. Da prova que a LRF acabou com as transferências intragovernamentais e hoje nós adotamos o quê? Modalidade de aplicação. E aí, professor, vem comigo, modalidade de aplicação, segundo a portaria 163, tá? Eu não vou passar para vocês aqui, né? Então vamos lá, nós temos todos esses tipos aqui de modalidade de aplicação. Observe o seguinte, ó, transferência à União, execução orçamentária delegada, tá vendo? Ó? Transferências a estados, ó, transferências a municípios fundo a fundo, e aí vai embora, cara, ó, transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, né? Ó, quantas nós temos aqui? Transferências ao exterior, né?
Ó, aplicações diretamente, né? Temos todas essas aplicações aqui que nós temos aqui, a transferência da modalidade, né? Resumindo, tá? A modalidade de aplicação, segundo a portaria 163, nós temos 3 tipos, né? Diretamente, macete para você, se aprova, se o examinador cobrar algum código, né? Tudo que começa com 9, tá? Daquela tabela, ela é diretamente, ó, 90, 91, 93, 94, 95 e 96. Bom, macete, bom, bacana isso, né? Indiretamente, mediante delegação. Tudo que termina com 2. 22, 32, 42, 72. E mediante transferência, professor, o restante, né? Toda aquela tabela lá é o restante, né? Opa, bacana, professor. Pronto, pago mais um assunto, modalidade de aplicação. Tá aí. Então já estudamos aqui, ó, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação. Agora, o elemento de despesa. Sempre vai ser o quê? Ó? A gente vai detalhando cada vez mais. Novamente, esse elemento de despesa, né? Quais os insumos que se pretende utilizar ou adquirir, né? Ou seja, o que efetivamente vai ser utilizado aquele recurso, né? Diária. Diária vai ser o quê? Um elemento de despesa. Material de consumo, elemento de despesa. Aí vai embora o elemento de despesa, né? E aí, professor? Lembra da situação lá do grupo de despesa? Lembra? Lembro. Claro, professor, lembro sim. Então, mesma coisa aqui. Nós temos aqui a 4.320, tá? Trazendo o seu rol de elementos de despesa. É claro, um rol pequeno, né? Um rol bastante restrito. E nós temos a portaria, né, conjunta 163, com um rol maior. E aí, professor, vai ter que saber. Então, vamos primeiro na 4.320. Vem comigo aqui, ó. Artigo 13. Observadas as categorias econômicas do artigo 12, a discriminação ou especificação da despesa por elementos em cada unidade administrativa ou órgão de governo obedecerá ao seguinte esquema. Despesas correntes, ó o grupo aqui, né? Custeio, pessoal militar, civil, militar, material de consumo, serviços terceiros, encargos, né? E aí por diante, né? Então isso aqui é na 4.320, ó, tá aí, tá vendo? Então, ó, obras públicas, investimento é o quê? Elemento de despesa, inversões, ó. Né? Então aqui você vai ter que dar uma lida com cuidado em casa, né? Ó, despesa de capital, transferência, amortização da dívida pública, tá aqui. Auxílios das obras, auxílio para equipamentos, né? Lá naquele texto que eu passei para vocês, tá? Lá atrás, o pessoal e seus encargos, né? Aqueles que aqueles já são seus elementos de despesa. Ou seja, você já está estudando isso. Professor, desculpa, gente. E aqui? Nós estudamos agora o quê? Lá atrás, a 4.320. Agora, a portaria 163, né? Aí, 01, aposentadoria do regime próprio. Aí, ó, reserva remunerada, reformas de militares, pensões, ó, contratação. Cara, esse aqui é enorme, esse cara aqui, ó. Diária civil, diária militar, seguro-desemprego, abono, né? Vamos pegar aí, ó. Tudo isso aqui é elementos de despesa. Juros, encargos da dívida, contrato, outros, né? Material de consumo importante, 30, né? Passagem, 33, né? Serviço de consultoria, 35, locação de mão de obra, 37, são todos os elementos de despesa. O que vai ser gasto especificamente? Olha a quantidade que esse cara aí, ó. Auxílios, contribuições, né? Obras, instalações, pensões. Cara, vai embora esse cara, meu. Esse cara aqui não para, meu. Ele é gigantesco, né? Olha aí. Aquisição de imóveis, né? Olha. Sentenças judiciais. Compensações ao regime geral de previdência social. Aporte e cobertura do déficit atuarial. E vai embora este cara aqui, né? Então, esses caras aqui são os elementos de despesa, né?
Estamos detalhando passo a passo. Exercício, vem comigo. Alesi, FCC 2018, cargo de analista. Vem comigo, né? A codificação que compõe a classificação da despesa pública que tem por finalidade identificar objetivos de gasto. Objetivos de gastos, ou seja, o que vai ser gasto. Esse cara aqui, nós estamos falando do elemento. Que são 2 dígitos, né? Tá aí. O elemento. Categoria econômica, não. Elemento B, né? Modalidade de aplicação, se é direta ou indireta. Subelemento é um detalhamento do elemento. Código de aplicação é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Então nós temos aí o elemento de despesa, né? Olha aí uma questão aí fácil, né? Claro, também fácil para quem estudou, né? Professor, exemplo aqui de área, passagem. É o objetivo do gasto, né? É comprar tantas passagens, ter quantas diárias, aquisição de imóveis, equipamentos e assim por diante. Gabarito, letra B de bola. Vamos lá. Isso aqui está valendo? Tá. Portaria 163. A portaria 163 ela é muito importante nesse requisito aqui. O que diz na classificação da despesa? Vem comigo aqui. A classificação da despesa, segundo a sua natureza, compõe-se de, segundo a sua natureza, categoria econômica, grupo da natureza da despesa, elemento de despesa. Parágrafo 5º, artigo 5º, perdão. Em decorrência do disposto do artigo 3º, que é a categoria econômica, grupo de natureza de despesa e elemento de despesa, a estrutura da natureza da despesa a ser observada na execução orçamentária de todas as esferas de governo. Ou seja, este assunto aqui serve para o município, serve para o Estado e serve para a União. Por que isso? E nós queremos, a União, a administração pública ele quer dar um padrão, uma uniformidade nos dados e informações do setor público, né? Ok. Será, olha aqui, C, para a categoria econômica, G, o grupo da despesa, MM, modalidade, EE, elemento de despesa e o detalhamento, né? Ou seja, vem comigo aqui. C representa a categoria econômica, corrente ou capital. Grupo de natureza de despesa, despesa com pessoal, encargos, juros, entendeu? Investimentos, ou seja, são 6 opções aqui. C, MM, modalidade de aplicação. E, elemento de despesa, tá? Até aqui, o A, o B, o C e o D é de classificação obrigatória para todos os entes da administração pública brasileira. O último, que é o DD, que é o subelemento, tá? Olha aqui, ó, o DD, o desdobramento da despesa, é facultativo do elemento de despesa. Então, esse último cara aqui, tá? O último dígito, ele é facultativo. Quem quiser fazer, pode fazer. Prof, esse cara cai? Vem comigo, né? Olha só. EBSER, CESP 2018, cargo de analista, né? Independentemente do ente federativo, para fins de escrituração contábil e controle, ó, independentemente do ente federativo, ou seja, União, Estados e município. Para fins de escrituração contábil e controle da execução orçamentária, é obrigatório o desdobramento dos elementos de despesa em níveis menores de classificação. Errado, né? Prof, por que está errado? Porque é o seguinte, ó, o desdobramento de elementos, né? Porque a portaria 163, no seu artigo 5º, ele fala o seguinte, que esse desdobramento ele é facultativo. Até o desdobramento do elemento é obrigatório para todos. Agora, o desdobramento em subelementos, isso aí é facultativo, tá certo? Uma questão top de linha essa aqui, hein? Boa, né?
Ok, gabarito errado. Situando nossos queridos alunos aqui, então nós estamos estudando agora, né, despesa, categoria econômica, grupo, tá? Modalidade, tá? Elemento de despesa e o desdobramento, que é o subelemento, ele é facultativo. Acabamos de fazer um exercício sobre isso, tá? Tá aqui, tá? Tá esse negócio aí que nós estamos estudando. Voltando lá no nosso exemplo da aula anterior, que é a parte 1 da classificação da despesa, né? Qualitativa, expliquei todos esses itens. Quantitativa, olha aqui, IDOC, pago, iduso, pago, fonte de recursos, pago, natureza de despesa, pago, grupo de natureza, pago, modalidade de aplicação, pago, elemento pago, subelemento pago, né? Então tá aí pra galera, né? Olha a qualificação, né? E agora, professor? Reta final da aula. Só faltam 2 assuntos. Identificador de resultado primário e despesa efetiva e despesa não efetiva. Então vamos falar agora sobre esse cara aqui, ó, identificador do resultado primário, né? Ou seja, tá lá o orçamento, né? Nós temos que saber que nós temos uma coisa chamada contas públicas, que é um negócio gigantesco, né? Gigantesco na administração pública, contas públicas, né? E aí, professor? É o seguinte, contas públicas, é enorme, né? Já, quando você pega lá, pagamento de pessoal, tá? Pagamento de pessoal vai ser uma despesa primária. Pagamento de juros da dívida pública externa. Pagamento de juros da dívida pública externa vai ser uma despesa financeira, né? Ou seja, ela não é primário. Então, nós vamos estudando agora, ó, esse cara aqui, identificador de resultado primário. Tá? Então tá aqui. Então toda despesa, ó, 2, já está o númerozinho dela aqui. Para quê? Para saber se ela vai ser inclusa no resultado primário ou não. No caso aqui, 2 é primária discricionária. Ou seja, é uma despesa primária, que está no resultado primário das contas públicas da União, né? Discricionária porque de vontade não é obrigação de lei, nada, né? Então vem comigo. Classificação da despesa por identificador de resultado primário. De caráter indicativo, tem como finalidade auxiliar a apuração do resultado primário previsto na LDO, devendo constar no PELOA e na respectiva lei de todos os grupos de natureza de despesa, identificando de acordo com a metodologia de cálculo das necessidades de financiamento, cujo demonstrativo constará na LOA, né? Ou seja, toda a despesa está lá, tá? O nosso aqui, tá? O nosso aqui, ó, despesa corrente, né? Ó, pessoal e encargos sociais, ó, vai ser o grupo 1, né? Ela é primário. Outras despesas correntes, ó, 3, bacana, ele é primário. Investimentos, 4, né? No nosso caso aqui, né? Tá 2, né? Tá 2, né? Não, tá ali é 4, ó. Investimento, né? Despesa de capital, investimento, né? Ah, não, isso aqui é para identificar o grupo, né? Então tem para a galera, ó, despesa corrente, né? Então ele vai identificando, ó. Ele foi lá na conta, ele foi lá, né? E pagou, por exemplo, tá? Ele foi lá e pagou um juros da dívida pública. Então lá no identificador não será primário, vai ser o quê? Não primário, ou seja, uma despesa financeira que quando você apurar as contas públicas já vai estar ali devidamente cadastrado na contabilidade pública, né? Então pronto aí, essa classificação aí, né? E agora, professor, último assunto é uma questão aqui quanto à afetação ao patrimônio público da despesa, né? Então você tem um conceito de despesa efetiva e despesa não efetiva. O professor segue o mesmo modus operandi da receita efetiva e da receita não efetiva? Exatamente, o mesmo modus operandi, né? Professor, o que é uma despesa orçamentária efetiva, né? Despesa orçamentária efetiva, né? É aquela que é realmente uma despesa. É quando vai constituir o quê? Um fato contábil diminutivo. Essa palavra-chave você tem que saber. Então, vem cá.
Então, por exemplo, professor, pagamento de pessoal. Cara, pagamento de pessoal, tá certo? Vai ser uma despesa efetiva, né? Pagamento de juros também. Ou seja, realmente é uma despesa. Vai ser um fato modificativo diminutivo do patrimônio líquido, né? Aquela que, no momento de sua realização, reduz a situação líquida patrimonial da entidade. Constitui fato contábil modificativo diminutivo. Exemplo, despesa com pessoal, encargos sociais, juros e encargos da dívida, despesa com transferência de capital, despesas com auxílio e assim por diante. Se nós temos a efetiva, nós temos o quê? A não efetiva, né? Despesa orçamentária não efetiva, por mutação patrimonial. Tá? Como assim, professor? Vamos lá, aquisição de um notebook. Pô, despesa, tudo bem, é despesa de capital. Tá? Saiu dinheiro, só que ao mesmo tempo entrou um bem, tá? Um ativo permanente, um notebook na administração pública, ou seja, ele vai ser um fato ali, ele vai ser um fato contábil permutativo. Sai dinheiro do caixa e entra o ativo permanente, né? Aquela que, no momento de sua realização, não reduz a situação líquida patrimonial da entidade, constitui fato contábil permutativo. Neste caso, além da despesa orçamentária, registra-se concomitantemente conta de variação aumentativa para anular o efeito dessa despesa sobre o patrimônio líquido da entidade. Exemplo, despesa com aquisição de material de consumo, despesa com investimento, inversões financeiras e amortização da dívida, né? Bacana, tranquilo, só para fechar o conceito, uma das coisas que sempre cai aqui é material de consumo. Gente, material de consumo, tá, é um exemplo de despesa orçamentária efetiva, né? É claro que eu não tenho o objetivo aqui de explicar a contabilidade pública para vocês, mas olha só, conceito geral, galera, preste atenção aqui comigo. Eu fui lá e comprei, fizemos uma compra, né, para o almoxarifado, via licitação, tudo certinho, de papel, né, toner, canetas, pincéis, enfim, todos os materiais de consumo necessários, todos, tá lá. O que acontece? Saiu o dinheiro, entrou esse material, tá lá no almoxarifado. Então é uma despesa não efetiva, porque houve o quê? Um fato permutativo. Professor, a partir do momento que a gente vai utilizar esses materiais que estão lá no almoxarifado, aí, a partir do momento que nós tivermos aí como é que fala? Uma contagem no estoque, tá certo? Fazer lá uma contagem do estoque, aí será apropriado lá como consumo, tá bacana? Então vem comigo, é dada uma entrada em um bem, material de consumo, tá? Ao final da execução da despesa, empenho, liquidação e pagamento, ocorre uma diminuição do caixa, do ativo, reduz dinheiro, e um aumento do bem, aumento do estoque do material de consumo, também um ativo. Então, é uma despesa ela é não efetiva, o material de consumo. Isso cai muito, né? Vamos lá, finalizando esse cara aqui para vocês, né? Então, nós temos aqui, em regra geral, gente, despesa corrente, ela vai ser regra geral, ela vai ser uma despesa efetiva, tá? Realmente é despesa, né? A despesa de capital, aí nós temos alguns casos que não é. Despesa corrente, aquisição de material de consumo, vai ser o quê? Não efetiva, exceção. Tá? Eu expliquei para você por quê. Tem que saber? Claro que tem. Despesa com capital. Vamos lá. Despesa de transferência de capital, auxílios, contribuições de capital. Ok. Em regra, as despesas de capital, elas são não efetiva. Não efetiva. Bacana, galera? É isso aí, né? Então, a parte da teoria é isso, né? Nós vamos estudar agora, vamos fazer 2 exercícios, né? Essa aula é uma aula longa, por isso que eu dividi em 2 partes aí, para o aluno não dar aquela cansada, né? É muita informação também, né? É um tipo de aula, cara, que se você assistir uma vez só, você não vai fixar. Ou você tem que pegar o material, dar uma lida,
Nosso material é bastante detalhado. Vem comigo, treino, exercício. CGE Pernambuco CESP 2018, cargo de analista, né? A receita orçamentária efetiva, a receita, é aquela que recebeu prévio reconhecimento do direito ou constituiu uma obrigação correspondente, né? Gente, a receita orçamentária efetiva, ela não produz reconhecimento correspondente. O que é reconhecimento correspondente? É uma obrigação. Aqui seria o quê? Uma receita orçamentária extra-orçamentária. Então aqui está errado, tem nada a ver. Efetiva é onde vai ter um fato modificativo aí, aumentativo, dentro da contabilidade. É questão top de linha aí para a galera. Então, gabarito errado. TCE Pernambuco CESP 2018, cargo de auditor. No Brasil, as despesas orçamentárias são classificadas, né? Ó, as despesas orçamentárias. Como institucionais, olha aí. Nós temos a classificação institucional? Temos, né? Aqui, ó. Institucionais, programáticas, funcionais, né? Conforme grupo de natureza de despesa, né? E categoria econômica, né? Olha aí, uma questão bacana, né? Muito bacana uma questão como essa aqui, né? Vem comigo. Institucional. Se constituídas por 2 níveis, que se refere ao órgão, ok? 2 dígitos e a unidade orçamentária. 2 dígitos verdadeira. Aí, né? B. Programática. Orçamento programa. Se objetiva eliminar a dupla contagem de recursos transferidos com a descentralização. Não tem nada a ver, né? A programática, né? Para a dupla aqui seria por modalidade de aplicação falsa, né? C. Funcionais, função, maior nível de agregação, saúde, educação, segurança, né? Se compostas por função e subfunção. Bacana. Vedada, por exemplo, a combinação da função educação com a subfunção saúde. Errado, né? Isso aqui é a regra da matricialidade, né? Ou seja, a função típica, a função atípica, elas podem combinar entre si. Está errado essa questão. Letra D. Conforme a natureza, quando alocados os gastos públicos por área de ação governamental. Negativo, é por natureza, né? São 6 grupos, né? Alocados gastos por área de ação. Não, área de ação, tá? Área de ação é os programas, né? Então está errado esse cara aqui. E, como econômicas, né? Se separarem em programas de governo, está errado. Econômicos é capital e corrente. Gabarito aí, está errado. Logo, essa questão muito bem elaborada, essa questão, gabarito letra A, né? Olha aí, gabarito letra A, essa questão aqui bacana do CESP, né? Ok? Fechou. Chegamos ao fim de mais uma aula aí maravilhosa para vocês, pode ter certeza que essa aula não foi uma aula superficial, muitos conceitos, muitas informações e como sempre o nosso encerramento, né? Nunca saberemos o quão fortes somos até que ser forte seja a única escolha, né? Então olha aí, né? Às vezes a gente não sabe a nossa força, cara, que nós temos, né? Só depois que a gente não tem nenhuma escolha, só temos a escolha de ser forte que a gente descobre a nossa força, né? É a maior surpresa que as pessoas têm são com si próprias, com elas próprias, pode ter certeza. Pessoal, forte abraço. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero
vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau.